OJ 308 da SDI1, agora falando da jornada de trabalho do servidor público, e antes de nós falarmos sobre a OJ, antes de nós lermos a redação da OJ, vamos fazer uma comparação aqui com o servidor da iniciativa privada, daquele regido pela CLT. Vamos pensar aqui que eu tenha contratado você na minha empresa, iniciativa privada, para cumprir uma jornada de 8 horas diárias. Nossa jornada padrão, perfeito? Com o tempo, você começou a prestar 7 horas diárias, começou a sair mais cedo. Eu permiti, não falei nada, não descontei salário. Daqui a pouco, você começou a sair mais cedo ainda. Você está cumprindo 6 horas diárias. Não falei nada, não apliquei penalidade, não descontei o salário. Olha o que acontece. A sua jornada originalmente era de 8 horas. Hoje, ela é de 6. Percebam que ao longo aqui do vínculo de emprego foi criado para você uma condição mais benéfica. Você hoje trabalha menos e recebe a mesma coisa. Essa é uma condição mais benéfica, trabalhar menos e receber a mesma quantia. Se eu tenho, vejam aqui, se eu tenho uma condição mais benéfica para você, eu estou falando da criação de um direito adquirido. Se você é empregado seletista e está ali, empregado de uma empresa privada, e foi criado para você essa condição mais benéfica, estamos falando de um direito adquirido. Hoje você tem direito adquirido a essa jornada de 6 horas. Agora, se você for servidor público, se tiver acontecido a mesma situação, nós não vamos, olha aqui, nós não vamos para o servidor público aplicar a ideia de direito adquirido. Para o servidor público isso não se aplica. Se o servidor público está trabalhando menos do que deveria, eu posso determinar que ele volte a trabalhar o que deveria. Se ele tinha um cargo, se ele tem um cargo de 8 horas, se ele deveria estar trabalhando 8 horas, se por qualquer motivo está trabalhando 6, eu posso falar, meu amigo, volta a trabalhar 8. Ah, tem direito adquirido. Nada disso. Não se aplica pelo OJ 308. Olha aqui, pessoal, vamos lá, ó. O retorno do servidor público. Estamos falando de administração direta, autárquica e fundacional. O retorno do servidor público à jornada inicialmente contratada não se insere nas vedações do artigo 468, sendo a jornada definida em lei ou no contrato de trabalho firmado entre as partes. Então, o retorno à jornada anterior não é alteração ilícita. Nada disso. Pode ocorrer tranquilamente. Só que olha o detalhe ali. Entre parênteses, nós temos administração direta, autárquica e fundacional. Ok? Nós não estamos falando ali, por exemplo, de sociedades de economia mista e de empresas públicas. Por quê? Para a sociedade de economia mista e empresa pública, eu vou aplicar a mesma regra das empresas privadas. Ou seja, para elas eu falarei em direito adquirido, em possibilidade de retorno para aquela jornada anterior maior. Agora, servidor público, da administração pública direta, autárquica e fundacional, que possui natureza jurídica de direito público, posso determinar. O retorno não é uma alteração ilícita, não há direito adquirido a trabalhar menos, perfeito? Porque aquele número de horas que originariamente era prestado consta lá em lei ou então no contrato que foi firmado entre as partes e deve ser respeitado, porque aqui existe também o interesse público em que os seus servidores trabalhem adequadamente, trabalhem aquela quantidade de horas que foi definida. Perfeito, amigos? Volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau.